Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós estamos aqui para mergulhar um pouco na segunda aula, que tem como título a Teologia Prática com o modo de ser da teologia cristã. Antes de nós começarmos a nossa apresentação, eu quero aqui expressar aqui minha gratidão por vocês estarem por aqui, vocês estarem assistindo as nossas lives, né? A participação de vocês, ela é muito enriquecedora, tanto para sua parte acadêmica, como estudante, assim como minha parte também como professor. E desde já eu quero agradecer por você, né? Para você que está começando agora o nosso curso, eu quero fazer aqui uma breve apresentação, né? Eu sou o pastor Germano Rabelo Nascimento, eu sou bacharel em teologia pela EP, eu possuo mestrado em antropologia, possuo também mestrado em teologia pelo Instituto FATEB, e recentemente eu fiz também o doutorado, já sou doutorado, né? Já sou doutor em teologia pelo próprio Instituto FATEB. Então, nós estamos aqui para tentar compartilhar um pouco desse conhecimento que nós adquirimos no decorrer dessas formações, né? Nós não sabemos de tudo, porém, aquilo que nós tivermos conhecimento, nós iremos tentar passar para você, aluno do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas. Nossa aula de hoje, meus amados e queridos irmãos, ela promete explorar alguns aspectos fundamentais da teologia prática, né? Vamos destacar aí a importância do contexto cristão da teologia, né? E eu espero que todos vocês saiam daqui com insights valiosos, né? Que você possa, a partir dessa aula, estar começando a visualizar a parte prática da teologia, certo? Então, antes de nós começarmos, eu quero aqui agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo juntos. Eu sei que é uma aula gravada, não é uma live ao vivo, mas você pode mandar sua pergunta, sua dúvida no grupo do WhatsApp, até mesmo na plataforma do YouTube, né? Você pode colocar ali o seu comentário, sua dúvida, e quando nós visualizarmos o seu comentário, a sua dúvida, nós estaremos sanando eventuais dúvidas, né? Então, sem mais enrolação, mais delongas, né? Vamos iniciar agora a nossa aula da teologia prática. Estarei desligando também a câmera aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Vamos lá. Nossa aula de hoje, teologia prática, né? Nossa disciplina que nós estamos tendo. Na aula passada, nós trabalhamos a introdução, nós explicamos mais ou menos, né, o que é a teologia prática. Lembrando que nós estamos trabalhando com um livro do Júlio Zabatiero, Fundamentos da Teologia Prática, certo? Nós já trabalhamos a introdução. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 1, né? O capítulo 1 que tem como título a teologia prática como modo de ser da teologia cristã. Então, hoje, propriamente dito, nós vamos iniciar aí, já no capítulo 1. Tem muita coisa para nós vermos hoje, né? Eu tenho certeza que uma aula não vai dar para nós vermos tudo. Porém, o que eu peço para você, né, como dever de casa,
você lê o livro de Colossenses, né, como eu já falei, para você já começar a estudar o livro de Colossenses desde agora, certo? Você que está chegando agora no nosso curso, então já faça aí esse estudo do livro de Colossenses e não deixe de fazer suas leituras, não deixe acumular suas leituras, né, do curso. Faça ali a leitura ali da introdução, como hoje nós estamos aí no primeiro capítulo, também após a teologia prática com a teologia cristã. Então, vamos lá. Primeira situação que eu quero colocar aqui para vocês, deixar bem claro, né, que o Júlio Sabatiero, com esse título do capítulo, né, a teologia prática como modo de ser da teologia, ele quer nos instigar, né, trazer uma reflexão, porque o capítulo ele vem trabalhar a seguinte ideia, que a teologia não é somente teoria, não é somente prática, mas a teologia, ela parte dessa prática, né? Então, a teologia cristã, para Júlio Sabatiero, é essa parte prática, certo? Não existe teologia você trabalhando no mundo das ideias, né? Vou ficar aqui só nas minhas reflexões, só nos meus pensamentos. Então, para Júlio Sabatiero, isso daí não existe. Para ele, a teologia cristã, ela é prática. Isso que ele já coloca aí desde o início, né? O título dizendo a teologia prática como modo de ser da teologia. E o primeiro subtópico que o Júlio Sabatiero ele já vai iniciar aí, ele vai apresentar os 3 grandes paradigmas, né, da história da teologia. Então, o primeiro paradigma que ele nos apresenta é o paradigma habitual, depois nós iremos ver o paradigma científico e, por fim, nós iremos ver o paradigma disciplinar. Então, esses 3 paradigmas dentro da história da teologia cristã, o habitual, o científico e o disciplinar. O Júlio Sabatiero ele vai falar da seguinte forma, que o primeiro paradigma da teologia é o paradigma habitual. E esse paradigma habitual, ele está dentro da história da igreja, que vai dar origem verdadeiramente um estilo de vida, né? As pessoas, eu posso até aqui trazer uma pequena ilustração para que você entenda, as pessoas iam comprar pão, iam para o mercado, iam fazer os seus afazeres pensando em justamente esse hábito, essa vida, né? A teologia era algo que fazia parte da vida da pessoa, certo? Da vida do indivíduo. E o Júlio Sabatiero ele vai colocar o seguinte, que essa teologia habitual, ela tinha um objetivo, que era justamente a formação de pessoas, a formação de liderança, a formação de comunidades cristãs. Então, as pessoas, elas estudavam teologia justamente por causa da sua formação enquanto pessoa, a sua formação enquanto liderança, a sua formação enquanto comunidade cristã. Então, essa teologia habitual, ela vai dar origem da igreja até o início da Idade Média. Nós vamos ver melhor isso aqui, essa parte contextualizada histórica, lá quando nós estivermos trabalhando a disciplina História da Igreja. Os sujeitos que essa teologia ela vai contemplar vai ser os pais da igreja, a hierarquia sacerdotal cristã e os concílios cristãos. Então, nós vamos perceber que esses sujeitos, de fato, eles tinham essa teologia habitual, né? Eles tinham essa teologia onde era um estilo de vida, tanto que os pais da igreja eles vão confrontar
né, e vão desenvolver doutrinas justamente por eles terem esse estilo de vida teológico. E um último ponto aqui que ele coloca também, o Júlio Sabatiero, que a teologia desenvolveu o meio acadêmico e o método no saber filosófico. Então, para que você entenda isso daqui de forma mais simples, né? A teologia era algo que faz parte da vida da pessoa. Então, esse saber teológico, ele vai se desenvolver no meio acadêmico, né, com os mosteiros, desenvolver em um método mais racional, porque vai chegar um momento que essa teologia habitual, ela não vai mais, as pessoas não vão mais aceitar. O que é teologia? É a teologia do dia a dia? Não, as pessoas vão querer uma explicação mais racional. Então, vai precisar buscar um pouco desse saber filosófico para poder explicar a teologia. Então, a teologia ela vai se desenvolver nesse meio acadêmico, certo? E utilizar o saber filosófico para que ele possa validar o conhecimento teológico. Tudo bem? Então, esse primeiro ponto aqui, o paradigma da teologia habitual, é justamente a teologia do dia a dia, a teologia como um estilo de vida. O segundo ponto que o Júlio Sabatiero ele coloca para nós é o paradigma da teologia científica. E ele vai da Idade Média, né? Eu botei ali mais ou menos ali o ano 590 depois de Cristo, que é o ano que N. Carne, no seu livro Cristianismo através dos séculos, ele coloca que finaliza ali a Idade Média, até a Contra-Reforma, que vai ser em 1505, 1563. Então, para Júlio Sabatiero, ele vai dizer o seguinte, que a teologia científica vai ficar nesse período aí, da Idade Média até a Contra-Reforma. Então, o que seria esse paradigma da teologia científica? Né? Seria justamente a teologia como uma disciplina, né? Como foco científico. Então, vocês percebem que no tópico 1, ele vai dizer que a teologia ela era um estilo de vida. E nesse período, ela vai precisar desenvolver os seus fundamentos, vai precisar desenvolver a sua veracidade, né? E com isso, ele vai se utilizar o método do saber filosófico. Então, quando se utiliza a teologia, ela passa de habitual para se tornar algo científico. Aí eu até coloquei aqui uma observação que teologia científica é igual à teologia escolástica. O que era a teologia escolástica? Era a teologia dos monges, né? A teologia ali da época, certo? Aonde você que também conhece um pouco da história, esses mosteiros, né, eles foram as primeiras faculdades, certo? Então, a teologia que estava em 4 paredes, ela precisou romper as suas barreiras, certo? Então, com o rompimento dessas barreiras, a teologia, ela passa a ser o quê? Um conhecimento científico. Ela passa a ser algo que vai ser valorizado, né? Nessa época aqui, o curso, né, o conhecimento científico que era top, eu posso colocar uma linguagem mais atual, era a pessoa ser teóloga, né? Então, a pessoa que era teóloga,
era como se fosse um médico de hoje, ou um advogado de hoje. Então, era a faculdade, era o estudo da época. Então, vocês percebem que a teologia, ela sai daquele estilo de vida e passa a ser agora uma formação acadêmica, ou seja, uma formação científica, né? Esse conhecimento teológico, ele passa a fazer parte não somente do conhecimento humano, mas ele passa a fazer parte de um conhecimento universitário, onde ele destina uma formação científica, certo? Então, aqui é o que o Júlio Zabatiero está falando para nós. O segundo paradigma não são exatas. Alguns historiadores, eles vão datar mais alguns anos antes ou outros anos depois. Eu estou utilizando aqui a forma de datação que o N. Carne, no livro Cristianismo através dos Séculos, utiliza. Então, é só para que você tenha ali uma certa noção de tempo, certo? Então, esse paradigma disciplinar, ele vai se iniciar na modernidade, em 1750, e vai continuar até os dias de hoje, certo? Então, o que seria esse paradigma? O que seria esse paradigma? Esse paradigma seria o seguinte, para que você entenda. A teologia, ela vai nascer como um estilo de vida das pessoas. Então, as pessoas estudavam, iam para a feira do pão, iam para o mercado, falando em teologia. Com o tempo, esse conhecimento teológico ele vai evoluir, certo? E esse conhecimento teológico ele vai se tornar uma formação acadêmica. Porém, com o tempo, o que vai acontecer? Essa formação acadêmica ela vai ser deixada de uso e vai se tornar o quê? A teologia vai se tornar de nada a ser apenas uma disciplina. Por quê? Porque nesse período aqui já tinha acontecido a reforma protestante, há muito tempo, né? A reforma protestante vai acontecer lá em 1517 com Martinho Lutero, certo? E com isso, o que vai acontecer? A igreja vai começar a perder o prestígio, vai começar a perder o seu poder, né? A igreja em si vai começar a perder isso, certo? E a teologia, ela foi teólogo que vai ser formado com uma certa vocação, que tem uma fé que ele professa, né? Então, o que vai acontecer aqui? O teólogo vai ser um teólogo profissional. Então, qualquer sujeito, talvez você já encontrou ou já ouviu falar, né, de uma pessoa que tem um doutorado em teologia, porém, não tem ele professa. Por quê? Porque aqui ele vai ser um teólogo profissional, certo? Então, ele vai ter a formação, o seu doutorado vai ser em teologia, porém, vínculo com a igreja, certo? Então, isso aqui nós precisamos trabalhar melhor, né? E nós vamos trabalhar melhor, claro, no decorrer das aulas, que o Júlio Zabatiero ele vai esmiuçando, né, esse teólogo profissional, o que ele entende como um teólogo profissional. Um aspecto importante também que Júlio Zabatiero ele coloca aqui que a teologia ela vai ser vista de duas formas. No meio acadêmico,
a teologia ela vai ser vista como ciência. Tanto que vai ter aí as formações, os mestrados, os doutorados, então a teologia no meio acadêmico. Porém, na igreja, ela vai ser vista como? Ela vai ser vista como uma reflexão doutrinária, dogmática. Você desenvolve essa ideia. Segundo ponto aqui que ele coloca, né, e ele já inicia aí com o paradigma disciplinar moderno e a crise contemporânea, o subtópico 2, ele diz o seguinte: as disciplinas teológicas na modernidade. Então, o que ele vai dizer? Como atividade acadêmica, a teologia se organizou em 4 eixos disciplinares. Então, nós vimos aí que a teologia, ela saiu da vida do dia a dia das pessoas, perto do estilo de vida das pessoas. Depois, ela se tornou a faculdade top, onde todo mundo fazia, né, que era ali o conhecimento, o paradigma da teologia científica. E depois do paradigma científico, essa teologia, ela deixou de ser aí uma formação onde as pessoas estavam querendo para se tornar simplesmente o quê? Uma mera disciplina acadêmica. Só que como disciplina acadêmica ou atividade acadêmica, a teologia ela vai se organizar em 4 eixos: teologia sistemática, teologia histórica, teologia bíblica e teologia prática. Então, esses 4 eixos, né, que na modernidade, a teologia ela vai se organizar dessas 4 formas, certo? Mais uma vez, teologia sistemática, teologia histórica, teologia bíblica e teologia prática. Uma observação importante que a prática teológica, na verdade, no meio protestante, ela vai ser resultado de um camarada, né, chamado F. Schleiermacher. Eu acho que é isso a pronúncia, tá, pessoal? Se eu estiver errado, depois você coloca aí nos comentários. Esse camarada, ele vai ser considerado o pai da teologia prática. Então, se por algum motivo alguém perguntar quem foi o pai da teologia prática, então você vai falar, foi o F. Schleiermacher, né? Então, esse camarada aí que vai ser o pai da teologia. O que ele fez? Ele pegou a teologia sistemática e mostrou a prática teológica dentro da teologia sistemática. Então, por isso que ele vai ser considerado aí o pai da teologia prática. Vamos lá. A disciplina teológica, a teologia sistemática, ela vai ser a disciplina mais importante. Por quê? Talvez você, se você for em outras denominações, se você estiver estudando até mesmo outros institutos, a primeira coisa que você vai estudar é a teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É a teologia organizada, né? Sistemática é a organização. Então, você vai estudar soteriologia, você vai estudar cristologia, você vai estudar pneumatologia, você vai estudar antropologia teológica, você vai estudar escatologia, enfim, você vai estudar as 10 disciplinas da teologia sistemática. E essa teologia sistemática, ela vai se tornar a disciplina teológica mais importante, certo? Porque ela vai te dar essa noção de como que acontece, como que foi fundamentado os dogmas, tudinho dentro da teologia sistemática. Então, por muito tempo, a teologia sistemática ela foi a disciplina que mais se tornou importante no meio acadêmico.
Nós vamos ver isso aqui no decorrer das aulas, né? Inclusive, eu acho que nessa aula também nós vamos ver que as outras disciplinas só foram auxiliares para legitimar a teologia sistemática. Então, você não estudava a primeira teologia prática, você não se estudava a primeira teologia bíblica. A primeira coisa que você deveria estudar era a teologia sistemática. Então, por ela ser a primeira disciplina a ser estudada, ela vai se tornar a disciplina mais importante dentro da modernidade. Perdão. O segundo ponto que ele coloca aqui é a teologia histórica. Então, o que vai acontecer com a teologia histórica? Ela vai ser a disciplina auxiliar a serviço dos sistemas dogmáticos. Os sistemas dogmáticos, para quem não sabe, é a própria teologia sistemática, certo? Que a teologia sistemática é a que vai fundamentar as doutrinas e os dogmas. No meio eclesiástico, a teologia histórica ela vai servir somente para legitimar as doutrinas e ela vai ter diferentes nomes, por exemplo, história dos dogmas, história das doutrinas, história da teologia e história do pensamento cristão. Porém, tudo é teologia histórica, só muda o nome. Se você for pegar a história dos dogmas, você vai, querendo ou não, estudar teologia sistemática, só que pelo viés histórico. Se você pegar história das doutrinas, você vai estudar também teologia sistemática, só que pelo viés histórico. Então, o que vai acontecer aqui? A teologia histórica, ela vai ser uma disciplina que vai auxiliar e legitimar o quê? A teologia sistemática. Então, querendo ou não, pessoal, a teologia sistemática, ela vai ser a rainha das outras teologias, certo? Então, por muito tempo, ela vai permanecer dessa forma, né? E até na introdução que nós vimos na aula passada, o Júlio Zabatier, ele vai dizer que a teologia sistemática, ela vai ser desafiada pela teologia bíblica. Então, vocês percebem aí que esse lugar de rainha da teologia sistemática, ele vai ser desafiado. E o Júlio Zabatier mostrando aqui, dentro do contexto disciplinar, né, histórico, como foi que aconteceu esse processo e como que era esse processo histórico teológico. A teologia bíblica. A teologia bíblica ela vai ser auxiliar da teologia sistemática. Então, na verdade, todas as teologias, como nós vimos aqui, ó, a sistemática, a histórica, a bíblica e a prática, elas vão ser teologias auxiliares que vão servir para legitimar a teologia sistemática. E existe aqui dois pontos importantes aqui que o Júlio Zabatiero ele vai trazer a recordação aqui, que a teologia bíblica ela vai ser interpretada de duas formas, dependendo do ambiente que ela for colocada. Por exemplo, dentro da igreja, na igreja, a teologia bíblica ela vai ser construída sua metodologia por meio da exegese histórico-gramatical. Então, a interpretação que nós vamos fazer na igreja vai ser uma interpretação diferente do meio acadêmico. A interpretação na igreja vai ser a histórico-gramatical e a interpretação acadêmica vai ser a exegese histórico-crítica, certo? Até porque, no meio acadêmico, você que já tem uma formação, você que já tem algum conhecimento acadêmico, você sabe que uma verdade, hoje ela é verdade, mas amanhã essa verdade ela pode ser refutada. Então, por isso que ela é crítica, certo? Então, no meio acadêmico, a teologia bíblica ela vai seguir essa linha de interpretação aí histórico-crítica. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? A teologia prática, na concepção de Júlio Zabatiero, ela sempre vai ser, em último lugar,
E em alguns casos, ninguém não vai ter muita importância, né, para essa teologia prática. Ela vai também se desenvolver de duas formas. No meio acadêmico, ela vai ser conhecida como teologia sistemática aplicada, e no meio eclesiástico, ela vai ser submissa à igreja cristã. Então, vocês percebam aí que o lugar da teologia prática não tinha muito lugar, né? O que reinava aí era a teologia sistemática. E se lutou-se muito para trazer a teologia prática para um lugar de destaque. Então, o Júlio Sabatieri está resgatando aí essa teologia. No século XX, a teologia prática ela vai se tornar autônoma e desenvolveu metodologias e objetivos específicos. O que seria isso? É justamente isso que o Júlio Sabatieri está falando. A teologia era até um determinado período, ela se tornou algo que era esquecido. Porém, no século XX, o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma disciplina, ela não vai ser mais uma auxiliar da teologia sistemática. E com isso, o que vai acontecer? Vai ter metodologias próprias, vai ter objetivos específicos próprios, ou seja, a teologia prática, ela vai sair do anonimato, vai sair daquele lugar último que ela tinha e vai começar a se destacar no meio das outras teologias. Então, nós vamos perceber isso no livro do Júlio Sabatieri, né, que ele traz essa parte prática para bem perto, né? Até mesmo assim, apresentando que a cristologia que Paulo exercia era uma cristologia prática. Então, ele vem trabalhar justamente essa parte prática aí, dentro da teologia paulina. Pessoal, então, segundo o subtópico 2.2, a crise do paradigma disciplinar moderno, certo? Nós vamos ver aí a crise do iluminismo e dos projetos modernos racionais, a pós-modernidade, que vai causar alguns efeitos sobre a atividade teológica. Pessoal, o que é isso? Antigamente, o que acontecia? A igreja ela tinha muito poder, né, na sociedade. E tudo que acontecia no mundo, a igreja tentava dar uma explicação pela fé. Se a lâmpada, só um exemplo didático, pelo amor de Deus, pessoal. Se queimasse uma lâmpada, não tinha uma explicação. Foi porque Deus quis que queimasse a lâmpada. Ponto final, foi o que a igreja falou e é o que todo mundo vai concordar. Certo? E o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que vai acender aí o iluminismo, né? E o que vai acontecer? Deus vai ser deixado de lado, né? Deus vai deixar de ser o centro das atenções para que o homem se torne o centro das atenções. Então, vai deixar de ser teocrático, né? Para se tornar algo antropocêntrico, né? Então, Deus vai ser deixado de lado, Deus vai deixar de ser o centro das atenções para se tornar, vai ficar de escanteio. E quem vai ficar em evidência vai ser o quê? O homem. Só o que vai acontecer, pessoal? Nesse período aí vai acontecer as guerras mundiais, certo? Pessoal, estou sendo bem simplificador aqui, porque, claro, tem muito tempo, né? Estou só colocando aqui para que você possa entender mais ou menos. Vai acontecer as duas guerras mundiais, vai acontecer a pós-guerra, certo? Né? A Primeira Guerra Mundial vai ser causada lá pelo assassinato lá do Francisco Ferdinando, né? A Segunda Guerra Mundial também vai acontecer por causa da ampliação da Alemanha, que vai querer ampliar seus territórios, né? Enfim, tudo isso daí, pessoal, vai causar um certo desgosto no homem, né? Vocês percebem que as pessoas vão deixar de lado Deus
vai investir 100% no homem. Só que o homem, o que ele faz? Vai lá e cria duas guerras. Né? Então, querendo ou não, vai subir em evidência novamente a teologia, só que não vai ser mais a teologia que nós conhecemos, vai ser uma teologia neo-ortodoxa. Né? As pessoas querem uma explicação, porque elas tentaram uma explicação no ramo da teologia, só que ela foi deixada de lado. Foram para o homem estourou duas guerras mundiais, né? E agora eles precisam explicar o que está acontecendo, certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai surgir no cenário duas teologias. Anote isso daí, é importante. A teologia neo-ortodoxa e a teologia política, certo? E o que vai acontecer? Essas duas teologias elas vão ascender em evidência, e a teologia sistemática, que era a rainha das teologias, né, que estava em evidência, e as outras teologias eram somente auxiliares dela, o que vai acontecer? Essa teologia sistemática ela vai ser deixada de lado, vai acontecer uma crise com ela, ela vai ser deixada de lado, e vai se acender o quê? As teologias neo-ortodoxa e teologia política, certo? E com isso, o que vai acontecer, pessoal? A teologia neo-ortodoxa, teologia política, elas vão ser teologias que vão ser teologias muito abrangentes, né? E vão ser um tipo de teologia muito inclusiva, certo? Tanto que elas vão beber dentro dos conceitos marxistas, dentro dos conceitos da teologia liberal, pessoal, certo? Então, essas teologias também podem ser conhecidas como teologia marxista, teologia liberal, teologia da libertação, mas essa libertação, como eu falei na introdução, não é aquela libertação de exorcizar, de expulsar demônio, não. É a teologia da libertação do oprimido, certo? Então, nós vamos ver com calma, né, essas teologias aí que ele vai nos apresentar. Então, é isso daqui, pessoal, né? Vai acontecer o iluminismo, certo? Vai ter os projetos racionais científicos, o homem pensando com a razão, né? Vai deixar Deus de lado, certo? E agora vai ser o centro das atenções, porém, o que vai acontecer? O homem vai estourar duas guerras. Então, vai se procurar uma resposta. Por que aconteceu isso, né? As guerras, né? Então, como a teologia foi deixada de lado, vai surgir duas teologias, a neo-ortodoxa e a teologia política, certo? E com isso vai gerar o quê? A crise da teologia sistemática, porque a teologia sistemática, como nós vimos, era a teologia rainha, que estava em evidência, e as outras teologias vão ser teologias auxiliares. Vamos lá, pessoal. A teologia política, pessoal, ela vai fazer uma parceria com a sociologia, né? Vão ser parceiras as duas. E com isso, pessoal, em 1960 vai ser criado uma nova teologia, né? A teologia contextuais, que vai justamente questionar tudo aquilo que já tinha base lá no passado, ou seja, todo o fazer teológico, todos os fundamentos, vai ser questionado pela teologia contextual. E o que seria essa teologia contextual? É uma teologia com base no contexto cultural, no contexto social, né, dentro ali dos aspectos mais específicos. Vou dar um exemplo bem prático aqui para que você entenda. Por exemplo, o professor Germano também é antropólogo. O professor Germano foi lá para uma comunidade. E lá ele constatou que, por exemplo, um indígena acabou estrupando uma criança. Isso daí, pessoal, a gente sabe que pela palavra de Deus isso é errado, né? E até mesmo dentro das leis, isso é errado. Porém, o indígena vai lá e fala o seguinte: não, mas isso fazia parte da minha cultura. Isso é algo cultural. E o que a teologia textual vai falar?
vai falar o seguinte, que essa prática que ele praticou está correta. Por quê? Porque faz parte da cultura dele. Então, só para que você entenda, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de teologia que vai dar amparo para certos pecados, certas falhas em relação ao homem. Então, essas teologias contextuais, a neortodoxia, teologia política, são teologias que são fundamentadas dentro de uma teologia marxista, com conceitos do marxismo, e tomar cuidado, pessoal, certo? Então, a gente estuda para que a gente possa conhecer, certo? E aquilo que não está nos nossos princípios, a gente não toma como verdade. Então, essa é a realidade. Então, o que vai acontecer? A teologia vai se tornar crítica por causa de sua pluralidade de sujeitos e de locais de elaboração e pela grande diversidade de métodos e objetivos. O que vai acontecer? A teologia ela vai se expandir, né? Porque antigamente só tinha um tipo de teologia, a teologia sistemática, e as outras teologias eram auxiliares. O que vai acontecer? Com isso, como nós vimos, a teologia... cadê? Ortodoxa, a teologia política, vão trazer novas formas de se pensar a própria teologia. Então, a teologia em si vai se tornar o quê? Uma teologia mais crítica, mais plural, né? Aonde se preocupa com o sujeito, com o local, certo? Com o social, com a cultura. Isso daí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma grande diversidade de métodos e objetivos, certo? Porque a teologia, o foco não vai ser somente Deus, o divino, né? Vai ter outras coisas envolvidas. Então, é justamente isso daí que nós temos que tomar cuidado, certo? Então, eu vou sempre fazer esse link, né? Mostrando para vocês algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Vamos lá. Teologia prática, modo de ser de toda a teologia. O que vai acontecer aqui? Ó? Prática é o modo de ser da teologia não especulativa. Teologia prática é discurso crítico, é construtivo da ação cristã no mundo. A racionalidade da teologia é teórica, crítico-discursivo da ação, e a finalidade é o aperfeiçoamento da ação cristã. Pessoal, o que vai acontecer aqui para que você possa compreender? O objetivo da teologia, ele vai ser ampliado, certo? Ele vai ser não somente mais o Deus, né? Mas ele vai ser algo mais amplo. Então, o que a teologia vai começar a fazer, né? E quando eu digo a teologia, eu estou colocando aqui a teologia prática. A teologia prática, ela vai começar a questionar, certo? Vai começar a ser um pouco crítica, certo? Crítica no sentido da ação cristã mesmo, pessoal, certo? Porque eles vão dizer que fazer teologia não é você somente ficar no mundo das ideias. Fazer teologia não é você somente falar, por exemplo, eu vou evangelizar o camarada ali, mas para mim, o que é evangelismo? Evangelismo é isso, missão é isso. Não. O Júlio Zabatiero, você que é missionário, você que quer evangelizar, você não fica no mundo das ideias, você vai para a ação, né? Você vai para justamente ali mostrar que a teologia não é somente palavras. Então, é isso aqui que ele está falando aqui, que não é somente teoria, mas é também a prática, certo? E essa prática vai gerar o aperfeiçoamento da ação cristã. Então, para Júlio Zabatiero, a teologia cristã, ela é prática. E ela faz parte, né, desse modo de ser da teologia cristã. Então, a prática, ela faz parte. Não posso desvincular, eu não posso tirar, né? Eu não posso desvincular essa parte prática da teologia cristã. Então, para Júlio Zabatiero, precisa da ação cristã. Uma outra observação importante é justamente de que
teologia só é feita por teólogos, por profissionais. Então, ele vem trazer essa ideia, né, que justamente não é o camarada que é consagrado, não. É o camarada que justamente teólogo, ele é aquele camarada profissional. Mas vamos ver melhor essa construção de Júlio Sabatieri no decorrer das aulas, certo? E, por fim, a ação cristã ela vai ser discutida, construída, e vai visar construir comunidades de reconciliação, amor e justiça. Pessoal, quando eu ouço reconciliação, amor e justiça, na verdade, eu entendo aqui que o Júlio Sabatieri está fazendo aqui uma mesclagem em relação à teologia liberal, uma teologia mais marxista, certo? Então, nós temos que, quando nós lermos, justamente tentar ligar essas teologias, certo? E, querendo ou não, esse tópico 3 aqui, ele quer trazer justamente essa questão prática, certo? Então, o teólogo não é somente aquele camarada que fica em quatro paredes, não é somente aquele camarada que foi ordenado, consagrado pelo pastor, não. Todos nós somos teólogos. Na concepção de Júlio Sabatieri, todos nós somos teólogos, certo? E, como teólogos, nós somos profissionais, e como profissionais, nós devemos praticar a ação cristã, certo? O que seria essa ação cristã? É justamente construir, dentro da igreja ou dentro da comunidade onde eu faço parte, o sentimento de reconciliação, o sentimento de amor, o sentimento de justiça. Então, é isso que o Júlio Sabatieri, ele traz para nós nesse primeiro capítulo, esse terceiro subtópico. A teologia são discursos que se encontram não na igreja, mas em Jesus. Então, o Júlio Sabatieri, ele resgata essa parte teológica e prática de Jesus, né, que Jesus ele parte de uma teologia mais prática, né, até porque ele não deixou nada escrito, justamente para mostrar que a teologia ela é prática. Então, ele coloca essa forma aí, que a teologia são discursos que se encontram não na igreja, mas em Jesus. Ou seja, Jesus falou, Jesus praticou, Jesus não somente falou, mas Jesus praticou também. Está aqui a prova, né, nos evangelhos. Por ser teologia da ação cristã no mundo, só pode ser feita em permanente correlação discursiva com o mundo em ação. O que ele está tentando falar aqui? Está tentando nos mostrar que a teologia ela vai ser feita no mundo, certo? E o mundo vai estar em ação, e o cristão precisa estar em ação dentro desse mundo. Porém, esse mundo que o cristão faz parte não é dele. Ele está no mundo, mas ele não pertence ao mundo, certo? Então, ele já puxa aqui uma teologia certa, uma certa teologia ortodoxa, né? Mesmo ele sendo adepto da teologia liberal. Então, ele traz esse link para nós aí. Tá ok? Pessoal, então, hoje nós finalizamos aqui o capítulo 1, certo? Que tinha como título a teologia prática, como modo de ser da teologia cristã. Semana que vem nós vamos o capítulo 2, teologia prática, uma teologia da ação em discernimento. Vocês percebam que até então o Júlio Sabatieri não entrou ainda em Colossenses, certo? Ele só vai entrar em Colossenses a partir do capítulo 3, mas ele está mostrando que a teologia cristã ela é uma teologia prática. Então, se você ainda não leu o livro de Colossenses, leia, né? Se já leu, releia novamente, para que você tenha noção mais ou menos a história, né, o contexto histórico de Colossenses que Paulo está, certo? Então, eu finalizo por aqui a nossa aula. Cadê meu mouse? Só um momentinho. Deixa eu só aparecer aqui. Não está aparecendo. Cadê o vídeo? Pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus possa abençoar a sua vida,
Que o Espírito Santo possa nos iluminar. E até a próxima, se Deus quiser. Tá ok? Tchau, tchau.